Salve, salve a todos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Concepção e Montagem, onde nós conversamos sobre museus e museologia em meio à pandemia. O nosso convidado é o Maurício Celal, historiador, mestre em História Cultural e doutorando em Museologia. O Maurício também é sócio proprietário da Viés Cultural, Museologia e Patrimônio, que atua há mais de 15 anos na área do patrimônio cultural, com ênfase em processos museológicos, participação em pesquisas, elaboração de planos museológicos, entre outras atividades do setor. Para saber mais sobre as atividades dele, o link do seu currículo vai estar aqui na descrição. Maurício, que bom falar contigo. Maurício, mais uma vez, que bom te receber aqui com a gente. Tu já tem uma boa estrada de pelo menos 15 anos com a Viés Cultural, trabalhando no setor, prestando serviços nas mais diversas ordens que os museus precisam. E a gente está nessa pandemia agora, Maurício. Como é que está a vida do museólogo, consultor, dos profissionais que trabalham prestando serviço aos museus, né, no formato da Viés Cultural, nessa realidade? Por incrível que pareça, embora muitas vezes a visão que as pessoas podem ter é a visão de que o museu está fechado e não está se fazendo nada no museu, nós estamos trabalhando muito nesse período. Inclusive, eu costumo conversar com as pessoas que eu tenho mais contato, familiares, que eu estou trabalhando mais agora do que no chamado período normal, porque você tem demandas várias dos museus. Por exemplo, nós temos museus que nós atendemos, que eles têm uma... A bilheteria é um fator importante para um desses museus, pelo menos. E agora está fechado, não tem bilheteria, não tem público. Então, isso tem um impacto na renda e logo na manutenção do museu. Nós temos museus, por outro lado, que desejam muito organizar suas coleções, documentar seu acervo, mexer numa reserva técnica, mas isso nunca era prioridade na medida em que o atendimento ao público era mais prioridade. Então, digamos que agora, muitas coisas importantes dentro do museu, que o João Paulo, meu sócio, costuma brincar, que é o bastidor do museu, que ninguém enxerga, mas que sem ele não tem museu, os gestores resolveram valorizar. Então, nesse meio tempo em que ocorreu a pandemia, nós tivemos muitos chamados para fazer avaliação técnica de acervo e de rotinas internas para processos de conservação, para organização de reserva técnica, para projetos de documentação, o que mostra, por um lado, esse interesse. Então, bom, tem museu que tinha 5 monitores, com a pandemia você ia mandar os caras embora. E acabou que realocou essas pessoas para trabalhar, ou parte delas, sob supervisão de um profissional de museologia, na tarefa de trabalhar na conservação do acervo. Então, de certa maneira, os museus que tinham um mínimo de organização, eles melhoraram, ou estão aproveitando a pandemia para melhorar seus processos técnicos internos. Havia alguns museus que já tinham o seu plano museológico, e isso foi importante porque, mediante uma situação como a da pandemia, que nenhum plano museológico previu, obviamente, mas havia um planejamento pré-definido do que fazer. Então, muitos projetos que às vezes não foram para frente por falta de tempo, dedicação, prioridade, a pandemia permitiu a esses museus refletirem melhor, alinhar esses projetos e tentar levá-los para frente ou estruturá-los em período de quarentena. Então, isso também foi um momento interessante. E outra coisa que eu achei bacana foi que museus que estavam um tanto à deriva, mas que tinham consciência que poderiam melhorar, aproveitaram a pandemia para chamar a consultoria para saber, bom, o que é um plano museológico e como é que eu faço para construir um. Então, me parece que essa parada forçada também forçou alguns gestores a se deparar com uma realidade. Poxa, se eu tivesse um plano, se eu soubesse claramente o que o meu museu é, se eu soubesse claramente onde é que eu ia chegar com ele,
esse momento eu atravessaria com muito mais, mas com mais segurança de saber o que fazer. Por quê? Na medida que tu sabes aonde tu tem que ir, a pandemia é um percalço, mas você aproveita o percalço para fazer trabalhos quando o público não está. Então, acho que alguns gestores acordaram para isso nesse momento em que a pandemia bateu a porta. Então, esse processo interno, ele se tornou muito rico, assim. Eu achei, fiquei surpreso, na verdade, com a demanda. E como a gente já atende um número razoável de museus, então, particularmente, teve um outro acréscimo no nosso caso, que assim, a gente costuma visitar os museus presencialmente, os que nós temos uma atividade contínua. E nesse período de pandemia, hotéis fechados, por um tempo nem posto de gasolina você achava para abastecer, nós fizemos o nosso atendimento, passou a ser 85% online, por chamada de vídeo, por reuniões com esse recurso. E nesse quesito, acabou que muitos museus que eu conseguia sentar com o gestor, com os técnicos e traçar com eles todas as diretrizes necessárias no período para o período de 30, 40 dias, agora a gente passou a ter reuniões quase que semanais para poder ajeitar semana por semana, porque cada semana tem um fato novo envolvendo o museu ou a pandemia aplicada à questão do museu. Então, isso acabou nos dando aí um tempo dedicado ao trabalho maior de carga horária diária do que do período dito aí de normalidade. Maurício, pelo menos dentro da academia, a gente está vendo uma discussão muito forte sobre a gestão de risco em museus. Ela volta à tona, não só por conta dos incêndios, mas porque agora as nossas ações elas vão começar, nós vamos precisar prever a forma como o público interage. Assim, a gente não que a gente vá mudar o nosso foco dos objetos, enfim, da gestão do museu, mas a gente vai precisar gerenciar o público de forma mais assertiva, por assim dizer. Os planos que tu tem trabalhado, eles já estão prevendo um retorno à normalidade no sentido de receber público? Tu enquanto profissional, a tua experiência te diz que isso vai acabar sendo um tópico para ser abordado nos nossos planejamentos? Ou acha que ainda não? Tu acha que a gente prevê uma vacina, pensa numa vacina e que a gente tem uma chance de voltar para uma normalidade como era antes? Assim, a minha formação inicial é em história. E sempre que uma pandemia se abateu sobre a humanidade, o mundo nunca até voltou, por exemplo, no mesmo sistema socioeconômico, mas ele não voltou mais o mesmo, ele sofreu mudanças. Então, esse momento em que a gente, mesmo que você descubra uma vacina, o mundo pós-corona não é o mesmo mundo antes do corona. As pessoas vão ter outros hábitos de consumo, de relacionamento, vão ter outras perspectivas. Por exemplo, como cidadão, bom, alguns cinemas provavelmente serão autorizados a reabrir em setembro, em agosto, com uma capacidade reduzida, talvez. Será que eu me arriscaria aí no cinema, como eu fazia antes? Será que eu vou? Será que eu vou visitar essa questão do tá para sair aqui perto no município vizinho o cinema drive-in? Vai que eu vou lá, gosto do cinema drive-in e daí não quero mais ir para o outro, ou por uma questão de receio e segurança prefiro continuar indo no cinema drive-in, vou lá, encosto meu carro, assisto o filme, levo a minha pipoca de casa, o meu suco, o que eu quero tomar e pronto. Eu tenho a experiência de sair de casa, mas eu não saio da minha cápsula. Então, eu penso que por um tempo as pessoas ainda estarão assim, com esse receio do contato social. E indo para o museu, aí como é que você pega isso? Você vai ver que as pessoas, se abrirmos os museus hoje, terá público para eles? Provavelmente sim, porque todo o resto está fechado. Então, os museus viram um espaço de visitação privilegiado por conta disso.
Agora, em que condições nós estamos preparados para receber esse público? É um outro problema. Por quê? A gente na maioria dos museus nós não temos nenhum controle eficiente de público na normalidade. Você imagina um controle de público eficiente num pós-pandemia. Então existem alguns indicadores, né? Por exemplo, o IBRAM lançou agora recentemente ali uma recomendação para os museus. Eu até recebi semana passada, li hoje novamente assim para dar uma refrescada na memória. Então, eles estão ali dando alguns parâmetros, né, do que os museus podem fazer. Acho até que com algum atraso eles publicaram isso, mas estão dando alguns parâmetros de que, bom, o museu deve aproveitar esse período sem público para revisar seu plano museológico, quem ainda não tem deve fazer o seu, quem tem um sistema climatizado, fazer uma revisão, né, com base numa normativa específica que eles apresentaram lá, que serve de parâmetro para pensar a questão da climatização e da ventilação por mecânica nos museus, colocaram alguma questão do tratamento do acervo, da higienização, e colocaram a questão de, sem cravar o que fazer, eles jogaram um pouco para regionalmente que cada museu, né, ao pensar no retorno do público, obedeça os protocolos de saúde da autoridade municipal, estadual, da sua abrangência. Nesse sentido, o pessoal aqui em Santa Catarina, no Sistema Estadual de Museus, pegou aquelas recomendações do ICOM, adaptou para a realidade catarinense e montou uma proposta de protocolo para o retorno dos museus. Há um entendimento de que até agosto não se abre museu em Santa Catarina, tem um decreto proibindo a abertura de museus até segunda ordem, mas há uma expectativa de que, quando as aulas retornarem, e há uma previsão de que as aulas retornem às escolas em agosto, previsão, não há uma certeza, vai depender dos indicadores, os museus também voltem em agosto. Então, nessa volta aí, o sistema estadual está sugerindo 3 fases. Né? Uma primeira fase, que é o retorno do pessoal técnico e da adaptação do museu para poder receber o público. Uma outra fase que o museu, por um X tempo, vai operar com 1/3 da sua capacidade. Uma outra fase em que ele vai operar com 2/3 da sua capacidade, até chegar o momento em que ele vai poder operar com 100% da sua capacidade de público. E eu tive a oportunidade de participar da plenária virtual, né, da reunião que foi feita por meio de aplicativo também, e nós expomos lá uma preocupação que era justamente a preocupação de que, bom, abre como, né? Se for para abrir agora, como tudo que abriu em Santa Catarina até agora só serviu para aumentar o contágio. Vão abrir o museu também e ser portador dessa triste notícia de que vai aumentar os casos. Por exemplo, tem um museu que nós atendemos no Paraná que o lugar é lindíssimo, o entorno é maravilhoso, é um passeio de domingo que as famílias fazem, algumas vão no museu, outras não, mas tem uma área lá ao ar livre no entorno muito bonita. E nesse período de pandemia, chegou um momento que o governo municipal lá teve que fazer um decreto proibindo as pessoas de irem até o museu, porque, não sei se posso citar o nome do museu, enfim, mas, por exemplo, tem em Castro, Paraná, tem o Centro Cultural Castrolanda, um museu, um centro cultural que trata da colonização lá por holandeses, e eles têm um campo de futebol na frente do museu que muitas famílias usam, geralmente para fazer piquenique. Como estava tudo fechado em Castro, as pessoas começaram a ir para ao ar livre vou para lá fazer um piquenique. Daqui a pouco você tinha uma concentração, uma aglomeração de pessoas que nem tinha sido o museu que tinha convidado, mas elas estavam lá. Então, foi feito um decreto que ainda está em vigor, que das 18 horas de sexta, né, até as 8 horas da segunda-feira, as ruas do entorno ficam fechadas lá para evitar aglomeração. Então, mesmo o pessoal que mora ali precisa contornar a quadra para ir para sua casa mais à frente, para evitar que haja concentração de pessoas. É legal que as pessoas vejam, né, no entorno do museu um lugar de lazer,
Mas nesse período de pandemia acabou virando um negócio preocupante para o próprio museu. Daqui a pouco, o pessoal se concentrou lá num piquenique coletivo perto do Museu X, e o Museu X acaba levando a fama lá por uma notícia distorcida de que aumentou os casos de contágio por causa de concentração de pessoas numa atividade que ele nem convocou, por exemplo. Então é bem delicada essa questão. Agora, segunda-feira, a notícia de mais um museu que pegou fogo no país, lá em Minas Gerais. Continuando o link da pergunta que o Matheus fez antes, né? Gestão de riscos em museus. Esse tem sido um foco nas tuas avaliações? Assim, tu tem percebido isso com mais gravidade? Claro, sem comprometer nenhum nome de nenhuma instituição, obviamente, mas qual é o estado do grau de risco dos museus que tu tem prestado serviço, Maurício, que tu conhece? Bom, tem os museus que a gente presta serviço e tem os museus que a gente conhece. Então, dos museus que a gente, tanto um como o outro, a gente vê ainda muita negligência na parte de gestão simples de risco. Então, vou dar o exemplo que foi o que levou o Museu Nacional e até que, pelo menos é o que indica a perícia. Em 2008, eu visitei o Museu Histórico Nacional. E ele pegou fogo, enfim, 2 anos agora, né? Quase 2 anos atrás. O Museu Histórico Nacional, quando eu visitei, já havia, era perceptível, quem tem o olhar um pouquinho mais atento, já notava uma série de adaptações na instalação elétrica, que você não precisava ser eletricista ou ter algum conhecimento melhor de eletricidade para perceber que aquilo ali, a qualquer momento, seria um problema. E 10 anos depois, com menos manutenção ainda, ou com os problemas se avolumando, aconteceu o que aconteceu, né? Uma fiação antiga, né? É um problema muito grande. E no Brasil a gente tem um outro problema, e é a questão de gestão de risco. Depois do Museu Histórico Nacional, isso passou a ser uma preocupação mais acentuada. Então, de alguma forma, os museus se preocuparam. Por exemplo, houve aquela força-tarefa do Ministério Público Federal, que mobilizou daí os ministérios estaduais e fez uma espécie de uma força-tarefa em vários estados. Em Santa Catarina eu acompanhei um pouco melhor, porque o Marco Antônio, que é presidente do COREM de Santa Catarina, Paraná, é meu amigo pessoal, a gente conversa bastante, e eles visitaram museus de todas as regiões, avaliando. E realmente a gestão de risco é uma preocupação gigante. Teve um museu, inclusive, que o Ministério Público mandou lacrar as portas até resolver pelo menos o básico na questão de segurança. Então, veja que, mesmo com toda a tragédia ocorrida com o Museu Histórico Nacional e as tragédias anunciadas que temos em vários museus, eles ainda há a negligência. Porque o museu, e para muitos gestores, ele não é prioridade, e o que não é prioridade não tem orçamento alto. Não tendo orçamento alto, tu tem que captar. E, enfim, é aquela velha história. Dá para captar dinheiro para museu? Dá para captar dinheiro para museu. Só porque um projeto que quer revisar a rede elétrica de um museu vai concorrer com um projeto de uma exposição itinerante de um artista renomado, quem é que leva o patrocínio? Não precisa ser muito esperto para perceber que é o projeto do artista renomado. Vai rodar 6, 7, 8 capitais com um artista renomado, com mídia na televisão e etc. Ou tu vai colocar até um valor menor para patrocinar um museu específico para trocar a rede elétrica, que é um negócio que ninguém vai enxergar. Só enxerga quando acontece os sinistros. Daí o pessoal se lembra de questionar, de dizer, mas por que não fizeram isso? Por que não teve tal projeto? Por que não revisaram essa situação ou aquela outra? Então, essa coisa da gestão de risco, nós, particularmente, é algo que nos planos museológicos que a gente está elaborando a partir de agora, estamos colocando, né, como um dos itens importantes do programa de segurança.
para perceber essa questão da manutenção predial como necessária, mas se nota, de um modo geral, que ainda é aquela coisa, se deixa muito nas mãos de Deus, assim, essa questão, né? Bom, a gente sabe que tem o problema, a gente fala com o gestor, a gente notifica, manda CI, se torna chato, repetitivo, e o gestor não autoriza o serviço, não faz e muitas vezes são serviços relativamente baratos. Dá um exemplo bem prático. Não nessa questão do risco, mas para dar um exemplo de como as coisas são baratas. Nós tivemos a oportunidade de, em abril do ano passado, inaugurar a exposição do Museu Municipal de Três Arroios. Fica no Rio Grande do Sul, próximo a Erechim, e, modéstia à parte, ficou um museu bem equacionado, bem bacana, que conta de uma forma muito bonita a história da colonização e da cidade. E, bom, o problema do prefeito era, bom, eu preciso montar um museu que seja um museu de verdade, mas o meu dinheiro, meu orçamento não é grande. Tá, prefeito, o senhor tem eletricista, pintor, serviços gerais aí na prefeitura que pode trabalhar? Não tenho. Bom, tranquilo, então se nós indicarmos para o senhor os materiais que são necessários, o senhor consegue botar esse pessoal a fazer esse trabalho? Eu consigo. Então, veja que a gente conseguiu fazer uma iluminação para o museu que é bastante de uma boa qualidade, com um custo bem reduzido, porque ele licitou a compra do material, mas a mão de obra, ele usou a mão de obra própria da prefeitura. Então, assim, praticamente toda prefeitura no Brasil tem um eletricista, no mínimo um, às vezes tem mais de um. Então, não é tão complicado assim para um gestor. Muitas vezes os museus municipais aí têm em torno de 100 metros quadrados de edificação, quase sempre é uma casa adaptada, uma casa antiga, muitas vezes também nem é tombada, que não é tão difícil, né, se você fazer uma revisão da rede elétrica. Isso não tem um impacto financeiro no caixa da prefeitura tão grande. E ela aí, a rede elétrica com uma manutenção ruim, ela é a causa de muitos sinistros em museus, de pequeno ou de grande proporção. Várias equipes já levaram choque com rede elétrica, já teve princípio, já teve lâmpada bocal que deu curto, e o pessoal estava lá e contornou. E é quando não tem ninguém que começa a desgraça, que às vezes acontece um incidente desse, e aí até que alguém veja, o museu já pegou fogo 80% ou mais. Então, parece que tem algumas coisas que envolvem orçamento, mas que com vontade, decisão política e organização você resolve. É esse o recado, na verdade, que eu queria dar. Assim, que tem como resolver, basta ter visão e uma ideia bem consistente do que é prioridade. Então, isso a gente sempre aborda, né? Tanto que quando a gente vai elaborar um plano museológico para um museu que é municipal, a gente sempre pergunta, tá, o prefeito vai participar da elaboração do plano? Ah, não sei, talvez. O chefe de gabinete dele ou alguém mandado por ele vem? Ah, aí é mais fácil. Né? Então manda. Por quê? Esse cara tem que saber o que está sendo discutido. Porque muitas vezes se faz um plano museológico que é a coisa mais linda, o prestador de serviço, nesse caso nós, ou qualquer outro museólogo, preste consultoria, faz um plano bacana, envolve o diretor de cultura, envolve o funcionário do museu, aí bateu no secretário, já complica um pouco. Chegou no prefeito, então vira letra morta. Então você tem que comprometer o gestor para que ele entenda qual é a especificidade do museu e que tem coisas ali que com um pouco de organização e orçamento ele consegue resolver sem maiores dificuldades. Dá um exemplo da minha cidade aqui. Havia um problema de umidade nas paredes gigante, tá? Muito complicado. E todo mundo estava crente que o problema era no telhado. Tá, tranquilo. Né? Fomos fazer uma visita, olhamos, aparentemente o telhado precisa de uma revisão, mas não tinha goteira. Bom, se não tem goteira, então o problema não pode ser o telhado. Vamos ver as calhas? Não, as calhas estavam inteiras. Né? Precisou fazer uma limpeza, mas as calhas estavam boas. Aí estou olhando com atenção, não tinha umidade na parte de cima da parede, só na parte de baixo. Então o problema era a umidade ascendente no prédio do museu. O prefeito gastou menos de R$4.000 para fazer o sistema de drenagem no entorno da edificação. Então veja que com a drenagem
que é um negócio simples, né? Brita, uma manta específica ali, brita, e 2 funcionários para cavocar o valo em volta e fazer a drenagem resolveram um problema de umidade dentro do prédio do museu. Então, tem coisas que o conhecimento técnico indica e com um pouquinho de vontade política e organização você resolve. Então, veja que nós corríamos um risco de perder todo o acervo que estava lá dentro por causa da umidade excessiva nas paredes e no ambiente, e a umidade era ascendente, porque houve um aterro no entorno do museu, e embaixo do museu embaixo do assoalho do museu ficou uma depressão. Então, a água da chuva acumulava ali embaixo, né? Então, aquilo ali que estava dando umidade na edificação. Então, com a drenagem, essa água saiu dali, já reduziu bastante, que isso é medido com termohigrômetro, já reduziu bastante a umidade que tem dentro da edificação. Então, veja que não teve mágica, né? Foi só um procedimento técnico acompanhado de uma obra simples.